Benvenuti ao nostro Flow Show Internacional, Festival delle Arti e delle Lettere. Bem-vindo ao nosso Flow Show Internacional, Festival das Artes e das Letras. Me apresento velocemente, me apresento rapidinho, sou a ítalo-brasiliana Simona Advíncula, a ambasciatrice culturale della città metropolitana di Milano, conduttrice del programma Mix Culturale Italia-Brasile e scrittrice con oltre 18 libri pubblicati. Sono anche la presidentessa dell'Accademia Rotariana Italiana di Arte e Lettere e nonché faccio parte anche do Global of Arte. Me apresento rapidamente, sou a ítalo-brasileira Simone Advíncula, embaixadora cultural da cidade de Milão, locutora do programa Mix Cultural Itália-Brasil, escritora com mais de 18 livros publicados. Sou também a presidente da Academia Rotariana Italiana de Letras e Artes, é, Arial, e hoje abbiamo um hóspede especial, e hoje estamos com um convidado realmente especial. Voglio ricordare alle persone che sta in questo momento a casa, quero lembrar as pessoas que estão nesse momento em casa, que o nostro flow è stato ideato da Luísa Amato e dos suoi collaboratori. Quero lembrar que o nosso flow foi idealizado por Luísa Amado e seus colaboradores. Estamos na 14 edizione, siamo nella 14 edizione. Eccoci, sim, agora chegou a vez dos nossos convidados, do nosso convidado. Estamos orgulhosamente felizes, siamo davvero orgulhosamente felici perché abbiamo qua un artista, sì, perché è Festival delle Arti e delle Lettere. Então, estamos com um artista, nosso querido Duval Oliveira. Por favor, Duval, se apresente ao nosso grande público do Flow Show Internacional. Molto piacere, muito prazer. I am very happy to be with you. My name is Durval Olivieri, and I have a pen name of Sivolki. And I've been a civil engineer for many, many years, including offshore jobs and, also housing and developments. But since 1983, when the market of construction was reduced, I continued my artwork in 1983, and I survived my engineering by selling paintings. And so here I am. Thank you, I'm still thank you. painting E and I'm 80 years old. 80 years old is very young for a comparison with our friend and tutor, Geraldo Leite, who is going to be nosso 100 cara in a few days. presidente da So Aula I'm Nacional. very glad to be with you, and I thank Simona for the prestige. I'm talking in English because I understand there are many participants from all over the world, and I don't speak Italian. I could speak in Portuguese, Simona, if you prefer. Por favor, também em português para o nosso grande público, tanto os Right. brasileiros residentes Okay. na Itália, quanto o grande Brasil, porque o Flow Show Internacional é como uma teia de aranha onde estamos em todos os lugares. Então, por favor, querido artista Okay. plástico Bem, Duval Oliveira, por favor. meu nome é Duval Freire de Carvalho Olivieri. A minha família Freire de Carvalho vem dos tempos do Brasil colônia. E a minha família Olivieri vem dos montes da Ligúria, entre Gênova e Turim. Meu trisavô, ele lutou nas guerrilhas contra a absorção pela Áustria da região de Gênova, que já era uma república naquele tempo. E então ele foi exilado com toda a família, e daí os Olivieri criaram famílias na Bahia e no Rio de Janeiro. A outra família também, italiana, que veio de Chiavari, na Ligúria também, meu bisavô, Devoto, ele veio e constituiu família aqui, casando-se com a outra italiana austríaca chamada Zuani, e aqui estou.
Então, eu sou uma mistura de português do Trás-os-Montes, na cidadezinha de Capeludos, com cidadezinhas montanhesas da Itália. E eu pinto desde 1983, quando houve uma crise na construção civil. Eu sou engenheiro civil, e nós não tínhamos obras. Então, eu comecei a retornar a meus trabalhos de arte que eu tinha aprendido na escola e consegui sobreviver no ano de 83, 84, vendendo meus quadros. E minha família, eu tinha também uma fazenda onde eu criava alguns animais, e isso fez com que eu me dedicasse a estudar profundamente a arte, sobretudo dos principais pioneiros. Sou fã incondicional de Van Gogh, mas também gosto muito de Matisse e gosto muito de um alemão, Richter, que faz obras de arte moderna. Enfim, toda vez que eu viajo para a Europa, para os Estados Unidos, eu vou sempre dedicar um dia inteiro aos museus de arte. E, normalmente, quando eu termino um quadro, eu não gosto do meu quadro, mas quanto menos eu gosto, mais as pessoas gostam. Então, isso é sinal que eu sou muito exigente. Ecco. Então vamos dizer também o pubblico italiano. Cari amici della Italia che in questo momento sta seguendo a Simone Di Vincolo, il nostro caro artista plastico Duval Oliveira, lui sta spiegando che lui è di origine italiana, della parte di Genova, nella Liguria. Allora sua mamma sono andata in Brasile e dopo è nato lui, tutta la sua storia. E lui ha spiegato anche che ogni volta che viene, che va a fare il viaggio in Europa, di solito visita tutti i musei, tutte le opere di arte e infine é isso aí. Então, querido artista Duval Freire, Oliveira, próprio um sobrenome bem grande, longo. É interessante todo o trabalho que você faz. E agora nós gostaríamos que você falasse um pouquinho, né, da característica da sua obra. Você já explicou, ha già spiegato che a volte fai un dipinto che non ti piace, às vezes você faz como é, um quadro e termina até não gostando do próprio quadro. E allora, como é que nasce questo tuo amore pela arte? Como é que nasce esse seu amor pela arte? Já que você já Bem, explicou que era engenheiro, já spiegato che era um engenheiro, mas que ha fatto anche uma carreira como pintor, mas conseguiu também fazer uma carreira como pintor. sim. Bem, eu comecei nas minhas escolas, sempre tinha cursos de arte, e o professor chamava-se desenho artístico, na minha escola de engenharia, professor que me deu as primeiras noções de proporção, de como fazer trabalhos em carvão, em lápis, em caneta, Eu quero bico de dizer isso. pena. Se eu queria Então, dizer eu. isso. Sim, quero dizer, fazer a traduzione. Lui ha detto che ha iniziato proprio nella scuola con i professori di educazione artistica che ha iniziato a dare o carvão, che non lo so come dice carvão, e lui di lì che ha iniziato la sua trajetória per dipingere. Continui, por favor. Bom, então eu comecei com painéis de Iniziato con madeira Carmine. esculpida, depois eu tomei um curso de gravura na madeira, xilografura, com o artista brasileiro Emanuel Araújo, recentemente falecido. E, bom, e fui, digamos, fazendo as minhas exposições e vendendo os quadros. E hoje eu passei uns tempos em Brasília, fui inspirado pelas árvores belíssimas de Brasília, os ipês amarelos, os ipês coloridos, brancos, rosa, vermelhos. E eu comecei, então, a pintar também as mangas que caíam no chão no meu caminho de trabalho. Sou engenheiro da área ambiental e em Brasília eu era assessor da presidência do IBAMA. Então, voltava para casa e não tinha o que fazer, porque era Covid. Então, eu comecei a fazer quadros. Quando eu terminei meu tempo em Brasília, que levou 2 anos, eu tinha 30 e tantos quadros pintados, com moldura,
e voltei para Salvador, e muitos desses quadros foram vendidos, e as pessoas gostavam muito dos ipês amarelos. Aliás, pretendo até continuar estudando esse assunto da, do conteúdo de sensualidade das flores e dos galhos na minha obra. A minha obra não é casta, nem, mas eu sou capaz de fazer também arte religiosa. Eu fiz para um amigo uma via sacra com 14 cenas, inclusive a que Deus, Jesus Cristo, sobe aos céus, inspirado em Giotto. E também fiz para o casamento da minha filha uma face de Cristo, que ela considera a obra que eu melhor me, me desempenhei. Então, essa é a minha. Eu estou tentando achar aqui no celular fotos das minhas obras, mas não estou achando, porque o celular ele é novo, o velho quebrou, mas é, é capaz de eu achar. Vamos ver. Se eu achar, eu mostro. Senão, eu vou ali na sala e mostro um dos meus quadros. Então, Eu, sim. eu teria que Então, passar mi hai esses. spiegato un pochino che, essendo ingegnere dell'area ambientale, hai iniziato proprio a fare dei dipinti proprio collegato alla natura, come il mango brasiliano. Allora, lui ha iniziato a dipingere principalmente quando era durante la pandemia e dopo anche è capace di fare dipinto proprio delle alberi, del fiore e facendo vedere la sensualità di questi fiori. E non solo, non si limita solo a questo, ma anche a arte religiosa e ha fatto anche dei lavori come Giotti, no? Giotto. Então, lui si è ispirato anche in Giotto e ha fatto dei lavori. Então, somos davvero onorados, estamos muito honrados de tê-lo conosco hoje no nosso Flow Show Internacional Festival delle Arti e delle Lettere, Festival das Artes e das Letras. Facendo vedere anche o bello del Brasile, mostrando também a parte artística do Brasil, dove gli artistas si trovano per fare conoscere a sua ópera, onde os escritores, ou no caso aqui, temos um artista que está falando da sua obra. Nós, querido confrade, que somos também rotarianos e pertencemos ao Global of Art, e eu queria fazer também uma pergunta. O que representa esse quadro que está atrás de você? Qual é a parte Bom, simbólica desse bom, quadro? eu e minha mulher, Hum. eu sou do segundo casamento, temos 3 filhos maravilhosos. Então, ela fez uma composição com as fotografias dos filhos em Hum. diversas fases da vida deles. Então, são três quadros dos filhos de Teresa, minha mulher. Pô, A, a, sim. eu não uso muito na minha própria casa as minhas obras, mas eu vou apenas mostrar duas, mas eu vou mostrar como é que eu faço a minha arte. Primeiro, eu tenho um propósito. Segundo, eu lembro sempre, enquanto estou pensando e agindo. Veja bem, a arte não é hobby, hein? Quem pensar que pintar é hobby, não é. É um esforço muito profundo de reflexão. Mas a minha arte não é casta, como diz Picasso. A arte tem que ter uma sensualidade. Por exemplo, eu começo com uma composição, que eu não sei se vai ser vista, Sim, sim, estou mas vendo. Tem um uma atrás. composição, digamos assim, é, em riscos de pena. E com isso eu faço meus estudos, e você vai notar que nesses cantinhos aí tem seios de mulheres bonitas que são Uhum. lembrados, né? Tem curvas, e no meio há questões, basicamente, há também uma exploração minha de que os números e as letras foram inventadas por pessoas muito sensuais. As curvas das letras são todas elas muito. Então, aqui, por exemplo, está esse é um desenho mais antigo. Eu aí transfiro para a tela os meus desenhos. Alguns, né? Nem sempre eu consigo transferir todos. Bom, então eu vou dar uma pequena caminhada aqui com esse computador para mostrar a. Estão aqui na minha casa.
Eu vou acender aqui a luz para esse quadro, por exemplo, é o infinito em coordenadas cartesianas. Ele se transformou na capa do livro mais recente de Geraldo Leite, nosso fundador. Vou agora andando pelo escuro para um outro quadrozinho feito por mim. Basicamente esse aqui. Não sei se a luz é suficiente para se ver, mas é uma marina típica de Morro de... Maravilha. Allora, stiamo vedendo un po' la storia, conoscendo un po' la storia del nostro artista Duval Oliveira, che sta facendo vedere un po' tutta la sua storia e come lavora, infine, i colori che usa. E ora, in questo momento, siamo un po' frizzati, estamos frisados nesse momento, nosso querido artista e o confrade Duval Oliveira. E potete notare quanto é belo davvero ciò che fai. Então, como é bonito realmente o que faz. Estamos de volta com o nosso querido Durval Sala de Oliveira trabalho. no Veja, eu nosso tenho apartamento, Festival de mas meu Arte ateliê é um dele. ateliê muito primitivo. Na varanda, minha atividade criativa, quando estou dedicado. Eu estou fazendo engenharia, eu não sei porquê, são artes que não são capazes de conviver. A engenharia é muito matemática, muito pragmática, muito tensa, na sua própria especificidade, e ela conflita com a subjetividade da arte. Então, basicamente é isso. Eu tenho que estar muito concentrado para continuar fazendo pinturas. E a engenharia, quando aparece trabalho de engenharia, eles inibem a criatividade. Não sei se isso acontece com todo mundo. Comigo acontece. Então, Bravissimo. eu uso o tempo que eu usaria para pintar para estudar os pintores famosos. Eu tenho quadros, réplicas de vários pintores famosos. Eu me pauto sempre em Picasso, embora eu não admire a arte de Picasso tanto quanto a de Van Gogh, mas Picasso dizia: onde é que você, para uma jornalista, onde é que você encontra a sua arte? Ou melhor, como é que você faz sua arte? Ele disse: não, a minha arte eu não faço, eu encontro. Aonde? Na lata do lixo. Assim dizia ele. E ele dizia também que, na falta de inspiração, tente copiar a arte de outros pintores que lhe antecederam. Você nunca irá copiar igual, porque você é um artista. Então, você se inspira só naquela forma para fazer a sua própria interpretação daquilo que aquele pintor viu naquele tempo dele, muitas vezes renascentista. Então, a arte basicamente está no íntimo das pessoas. Agora, eu tenho uma teoria de que a verdadeira arte não é feita pelo artista, é feita pela pessoa que olha. Então, quando o artista pinta, ele tem um propósito de provocar na pessoa uma sensação. Minhas artes não são de protesto. Às vezes são. Às vezes são. Eu fiz um tríptico que era a história da vida do nosso presidente atual. Uma crítica construtiva, porque ele veio do nada e ficou do tudo, por um jeito ou por outro. Então, hoje ele tem a idade minha, 80 anos, e ainda está trabalhando. Isso é admirável. Não é que eu concorde com ele, nem esteja a par do que acontece no Brasil em termos de distorção da atividade estadista desses homens. Mas eu retratei a vida dele. Foi um tríptico. Porque Emanuel me dizia, Emanuel Araújo, que nós não podemos ser proselitista ao sermos artistas. A gente pode subjetivar o proselitismo, mas nunca ser ofensivo. Bom, Então,
Sim, para mim esse encontro está sendo uma lição próprio magistral. Então, para mim, com esse encontro cultural está sendo uma lição magistral. É belo, é muito bonito ver como o desenvolvimento da arte e da cultura transforma as pessoas ou fazem essa observação, não, por exemplo, entre a engenharia e entre a pintura geométrica de modo geral, porque também ali a matemática, creio que existe pelo fato do cálculo, ou dos triângulos, dos quadrados, até mesmo do próprio número, não? Eu não sou uma curadora de arte, sou uma escritora, mas o ponto de vista ótico e real, não? A gente vê que a matemática é um pouco em tudo que é parte. Então, quando você mostrou agora um desenho que tinha um 9, não? Então, qual o cálculo exato para estar dentro da forma de um dipinto, de um quadro, não? Então, creio que a matemática entra e aí a engenharia faz o seu dever, ou seja, ocupar aquele espaço que foi dado de forma talentosa. Perfeito. Agora, eu acho também que produzir arte de boa qualidade requer competência, vamos chamar assim, artesanal. Ou seja, você tem que conhecer as técnicas. E no que você vai conhecendo as técnicas, você vai adotando preferências. Eu gosto muito de colocar as cores para brigar. É uma briga pacífica, quando você coloca as cores, né? Então, existe certo princípio de que quando duas cores são concorrentes entre si e são muito fortes, uma tem que preponderar sobre a outra. Bom, eu aprendi isso lá nos livros de do alemão. Hegel escreveu sobre essas coisas das cores. E um brasileiro chamado Pedrosa escreveu sobre da cor inexistente. Por exemplo, quando você olha fixamente a bandeira do Brasil durante alguns segundos e fecha o olho, você vê uma bandeira dentro do seu olho vermelha e azul, e não verde e amarelo, porque é o oposto da cor que estava lá. Então, ele considera que essa cor que a gente não está vendo está influenciando na combinação das cores que você põe no seu quadro. Então, eu também tenho uma outra definição de que a arte, você, na verdade, ao desenhar, você vai criando uma série de coisas, mas o ato artístico está em aprovar o que você fez. A cada momento, você faz aquela coisa que lhe agrada ou que você acha que está no seu propósito, então você vai aprovando gradualmente a arte. Mas grande parte dela é artesanal. Por exemplo, eu não abro mão do preparo das minhas telas. Eu aprendi com um professor alemão do Instituto Goethe da Bahia, o professor Finerkais. Ele era também professor da Escola de Belas Artes e ele trabalhava com papel de seda sobre as telas. E eu uso isso nos meus quadros. Eu uso também diversos tipos de produtos, sempre de alta durabilidade. Eu trabalho com tintas acrílicas norte-americanas ou inglesas, Winsor Newton ou então Liquitex, porque elas são magníficas, essas cores. Não apenas o pigmento, mas digamos assim, é a diferença de uma manteiga de boa qualidade de Lyon para aquela manteiga que você compra no supermercado por um preço mais barato. É a mesma manteiga, só que uma dá um buquê, ela dá um aroma ao que você faz, e a outra simplesmente é uma gordura para você fritar 2 ovos. Né? Então a arte tem isso. Também tem outro aspecto, nem todos os quadros que a gente faz são obras de boa qualidade. Então, mas eles nem por isso deixam de ser obras, porque é o exercício que você fez. Chego até a pensar que quando você desgosta, por exemplo, fortemente de um quadro, significa que ele é limítrofe de uma
obra de qualidade. É só você alterar um pouquinho que ele transpõe a falta de harmonia. Então, a minha visão, digamos assim, de criação artística, eu estou dizendo para você aqui, sem ter ensaiado antes, não é? Eu já devo ter pintado aí uns 800 quadros na minha Hum, vida. Eu não sei onde estão esses quadros. Eu não, eu sempre tive uma postura de, digamos assim, de me reservar. Eu não conseguia conviver com os outros companheiros artistas, porque os hábitos eram diferentes. Eu era um pai de família, organizado, e o artista precisa ter aquela boemia, aquele tempo inesgotável para compartilhar ideias, etc. Então, a minha arte é muito introspectiva. Eu converso com os grandes pintores, através do que eles escreveram, do que eles fizeram. Por exemplo, o melhor compêndio de como pintar quadros que eu conheço são as cartas de Van Gogh para Theo, o irmão dele. Ele não apenas pede dinheiro e tintas, ele descreve como é que ele está fazendo a arte dele e quais os pintores que inspiraram a ele, Delacroix e outros desses famosos Ingres. Vejam, a gente tem uma diferença crucial no que se vê entre a arte de Richter e a arte de Van Gogh e a arte de Leonardo da Vinci, mas, todos eles têm um conteúdo de provocar na pessoa uma reação positiva. brava, brava. Claro, ora lui ha fatto proprio come che dice, uma lição aqui per noi, como a Simone em particular, eu vou dizer para mim é uma lição, e eu creio para todos os pessoal do Brasil, todo o pessoal da Itália, todas as pessoas que estudam arte, a tua colaboração nesse momento é fundamental, a tua colaboração em este momento, a tutte le persone che studiano arte è fondamentale. E dopo 800 ópera, de Pinto, 800 obras, são realmente um número incrível, é um número davvero incredibile. E inspirar-se, não encontrar sempre inspiração, estar dentro do tempo, estar dentro do tempo dele atualizar e tornando quem dentro com o grande maestro e também tornando atrás com o grande maestro. Isso tudo é incrível o seu desenvolvimento intelectual dentro dessa obra, dentro desse mundo artístico e cultural e em tudo que você faz. Então, é davvero incredibile tutto ciò che il nostro caro artista Duval faz. Então, parabéns, Duval. Estamos todos muito orgulhosos de ter conhecido um pouco a sua história. Siamo tutti davvero orgulhosi di aver conosciuto un po' la sua storia, unidos pela engenharia. Vede que maravilha. Então, Da qual eu sou um dos fundadores da Academia de Engenharia da Bahia. hum, Então, basicamente, essa é a nossa revista periódica, né, da Academia de Engenharia da Bahia, da qual eu me orgulho de ser um dos fundadores. Muito bem. Ou parabéns para. seja, eu sou um mix de pai de família, minhas filhas foram criadas, são 3 filhas todas realizadas, tenho 5 netos, minha esposa também tem 5 netos de 3 filhos, homens, minhas filhas mulheres. Eu considero, por exemplo, que eu nunca pintarei as curvas de um homem, porque eu não acho as curvas de um homem harmônicas. Interessante. Eu nunca faria uma escultura de Davi, eu Hum. nunca. Poderia fazer assim do Moisés, porque é uma escultura homenageando, mas o Davi, que é uma obra plástica de arte, eu não vejo sensualidade nas formas do ser humano. Dizem até que um homem nu não desperta na mulher a sensualidade, mas uma mulher nua desperta no homem a sensualidade, sim. Então eu me inspiro muito nas curvas de uma mulher. Bravissimo, complimento. Então, lui está dicendo che lui si ispira di più nelle curve delle donne, no? Nelle forme delle donne do che di quelle degli uomini. Moisés sì, perché è una figura religiosa importante, allora ci sta. Então, nosso querido
Durval, ainda temos alguns minutos para te agradecer e, ao mesmo tempo, se você quiser falar um pouquinho sobre o Global of Art da nossa academia, né, de arte rotariana. Temos ainda alguns minutos para saudar o nosso querido e grande doutor Geraldo Leite, que é sempre conosco, que agora vai fazer também os seus 100 anos e o Brasil está se preparando para receber de todas as formas, com todas as artes, com todos juntos. Enfim, por favor. Obrigada. Bem, eu, Bem, a- hum, o apelido da nossa academia mundial, internacional, que tem um fundamento rotário, basicamente de servir, de criar amizades, de ser sério na sua proposta, de ser dedicado, bom trabalhador, de ter ética na sua atividade. Esses princípios rotários, eles geraram no nosso professor Geraldo Leite a vontade de criar a Academia Brasileira de Rotária de Artes e de Literatura na Bahia. Depois ele ficou presidente no Brasil. E ele é muito irrequieto e começou a ajudar a fundar academias de artes e letras pelo mundo afora. E tem vários amigos, inclusive você, Simona, que está aí na Itália fazendo acontecer. Então, o professor Geraldo Leite um dia me disse: Durval, meu sonho é fazer uma academia que não seja de um país, que não seja de um estado ou de uma região, mas que ela tenha uma motivação mundial. Então, ele queria que fosse internacional. Eu fiz: olha, professor, se colocar internacional, parece que é do Rotary Internacional. ai, Então, fácil. vamos mudar de internacional para global. Então, Muito ficou. bem. E também nós adotamos o nome em inglês, porque é como se fosse a língua universal. Mesmo que as pessoas não gostem dos americanos, ou gostem muito dos americanos, ou não gostem dos britânicos, ou não gostem, enfim, dos que moram na Jamaica, que tem um inglês próprio, mas a língua inglesa ela é de fácil compreensão global. Então, nós resolvemos, e ele me pediu para eu ajudar, para criar a Global Rotary Academy of Arts. Esse arts não é só artes plásticas, é a arte do jornalismo, é a arte da medicina, é a arte da engenharia. As mesmo pessoas que não fazem pinturas, não fazem esculturas, não escrevem poemas, elas são bem-vindas pela sua arte do que elas fazem. Porque aquele que não faz com arte, ele não vive. Aquele que não faz com arte não desperta o amor pelo trabalho dele. E o amor, carecendo o trabalho do amor, ele não sai um trabalho perfeito. O homem busca perfeição pelo que ele ama, e ele só ama aquilo que ele conhece. Então, essa é a ideia da Global Arts. Mesmo que a pessoa já seja membro de uma academia italiana, espanhola, ele vai agora fazer um evento mundial lá em Medellín. Vai reunir muitas academias rotárias de artes e letras. Mas a Globarts ela é aberta para o mundo inteiro, inclusive aqueles que já são acadêmicos. E você nos mandou alguns artistas que não são rotarianos. Não precisa ser rotariano. Pode ser uma pessoa não rotariana. Agora, qual o objetivo da Globarts? É divulgar as pessoas, divulgar os trabalhos, criar eventos. Algum dia, quem sabe, ela se transforme num mecanismo de ensinar arte. Ele já hoje ensina pelas academias rotárias línguas. Você tem pessoas que são voluntários que ensinam línguas para Inclusive, diversas eu sou pessoas uma das gratuitamente. voluntárias. Ensinamos Ah, língua pois é. italiano Então, a gratuitamente. mesma coisa pode ser com a arte, porque não vamos pensar que se faz arte com um rabo de cavalo espanando em cima de uma tela. Não faz arte. Um cavalo pode fazer isso, mas é até como se fosse uma piada, uma figura assim humorística de que a arte moderna é um cavalo passando Exato. o rabo numa tinta e espanando. Não é.
para se fazer arte, precisa ter conhecimento. É preciso ter uma ligação entre a intuição, a pré-razão, que está no nosso inconsciente, com o nosso consciente e nossa capacidade física ou grupal de mobilizar. É evidente que toda a arte vai ser provocada pela natureza. Não quer dizer que as pessoas que fazem arte tenham que copiar a natureza, e incluindo como natureza não apenas os verdes campos e as árvores, mas a própria figura de um laptop. Um laptop é parte integrante do que eu chamo natureza. Existe, logo é a natureza. Então, você vai passando por um jardim, eles todos são lindos, mas tem um pedacinho do jardim que ele provocou uma reação, e aí você pega o celular, bate uma fotografia. Não transforma em arte, mas é uma inspiração que lhe ligou com a natureza naquele momento. Então, ensinar a arte, eu acho que talvez seja um dos propósitos da Globarts. Fantástica, fantástica. E nós te agradecemos por ter oferecido, né, a oportunidade de conhecer um pouco mais da arte, um pouco mais da cultura e, sobretudo, também da Academia Mundial da Globarte, que está fazendo esse trabalho já maravilhoso. E nós ringraziamos soprattutto lui, é o vice, né? Você é o vice-presidente da Globo Arte, é o presidente. Ele quer que eu seja o presidente, Hum. porque o nosso estatuto ele vai ser um estatuto baiano, para efeito de criar um CNPJ, um Sim. registro, mas os signatários podem ser estrangeiros. Já está na internet, no nosso site, Globarts, que você é participante, o texto do nosso estatuto definitivo. É um estatuto burocrático, mas significa que ela passa a existir como pessoa jurídica. Então, a Globart, o ideal de Geraldo Leite era levar para lá, para Medellín, uma exposição de quadros dos artistas locais da Colômbia, para também divulgar a Globarts. Não sei se o organizador da Colômbia vai conseguir fazer essa exposição. Tomara. Vai conseguir sim. Então, estamos realmente orgulhosos do seu intervento. O tempo está acabando. Foi um prazer senti-lo, foi um prazer aprender mais sobre a arte, a cultura de modo geral e mostrar para as pessoas o seu trabalho. Estamos muito honrados e muito obrigada por ter participado do nosso Flow Show Internacional com a Simone Advíncula, diretamente de Milão. E nós te abraçamos, e você é já um filho da casa, né? Você é filho, você pertence à Itália. Então, estamos muito honrados. A Ligúria é aqui a 2 horas e meia, três, de onde eu moro, perto de Milão, não é muito distante, vamos dizer, é linda, e é também uma natureza já que se apresenta como um dipinto, né? Como um quadro. A Ligúria é já um quadro. Então, nós te agradecemos, temos só um minuto, estamos terminando e abraçamos você e todo o pessoal da nossa academia e todos os artistas do Brasil e do mundo. Muito obrigada, querido artista Duval Oliveira, por essa sua testemunhança e a beleza das suas palavras. Grazie mille. Grazie tante, grazie tante. Não parlo italiano, mas eu noto que o português tem uma musicalidade muito próxima do italiano de Gênova. Então, eu andei em Nossa, Gênova. que lindo. Eu tenho na minha ascendência três santos católicos. Uhum. San Giovanni Battista de Rossi, que tem uma igreja em Roma, perto do Coliseu, ali no centro. Ele é dos anos de 1600, mais ou menos, era um padre. Tem um outro, Nicolau João Batista Olivieri, que criou a ópera de Riscatto de Fanciulli More, Uhum. e isso lá Você em é Voltaggio, maravilhoso, Voltaggio você é realmente